Glórias ao nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, ainda em pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, versos 23 e 24. Algum tempo atrás, eu preguei sobre isto e a partir dali, o Espírito de Deus continuou falando comigo a respeito dessa passagem bíblica e estamos cada vez nos aprofundando mais nesta área. Aleluia, glórias a Deus. E eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário na nossa vida. Estamos orando. Pastor Paulo Roberto, nosso superintendente evangelista, também está orando e estamos clamando a Deus para que o ano de 2026, até o dia 31 de dezembro de 2026, Deus envie algo como nós nunca vimos antes na área de salvação de almas. Estamos clamando por isso, algo que nós nunca vimos antes. Glórias a Deus. E o que Deus tem falado comigo, meus irmãos, é que Jesus falou que de maneira nenhuma poderão crer se não virem milagres. E eu creio, então, que Deus quer fazer com que as pessoas vejam muitos milagres. Muitos milagres. Glórias a Jesus. Então, vamos ler a Bíblia, então, Mateus capítulo 4, verso 23. Antes de ler a palavra, eu quero saudar bem-vindo, eu acho que não foi mencionado, o nosso irmão Marcos, que é pastor de nossa igreja lá em Portugal, pastor da igreja em Santiago do Cacém. Levante a sua mão, por favor, meu querido. Família está aí? Ali, essa família, Deus abençoe. Glórias a Deus, bendito o nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Os nossos irmãos estão fazendo um grande trabalho para Deus lá em Santiago do Cacém, uma cidade com mais de 1000 anos de existência. E a primeira igreja evangélica que pôde se instalar ali foi o Ministério Restauração. E hoje nós temos um templo próprio ali em Santiago do Cacém. Vamos glorificar a Deus por isso, irmãos? Aleluia. Foi fruto da vossa oferta. Glórias a Deus. Agora também está conosco o irmão Paulo, o diácono da nossa igreja lá em Brasília, a irmã Elisângela também. Amém, Deus abençoe vocês, bem-vindos também. Vamos abrir a Bíblia então, Mateus 4, 23 e vamos ler. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém? Podemos nos assentar. Meus amados, a palavra de Deus aqui nos fala sobre alguns passos para a igreja alcançar o objetivo divino de salvação de multidões. Diz a palavra de Deus que Jesus, ele ensinava e pregava. Então aqui nós vemos os dois primeiros passos. O passo de ensinar é o primeiro passo. Jesus diz, o Evangelho diz, percorria Jesus, vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos, por favor, em voz alta.
Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, olha aqui para mim. Galileia é uma região do norte da terra de Israel. A terra de Israel é dividida basicamente, ou era dividida basicamente em 3 regiões. Galileia, lá no norte, Samaria no meio e Judeia lá no sul. Então, a Bíblia está dizendo que Jesus começa o trabalho lá no norte. Lá no norte. Lá na ponta. E a Bíblia diz, então, que Jesus escolhe para a base do seu ministério uma cidade chamada Cafarnaum. Esta cidade de Cafarnaum, ela ficava à beira do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, por sua vez, é a maior massa de água doce daquela região. É a maior massa. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago, e este lago é mais ou menos do tamanho do Rio Guaíba. É mais ou menos do tamanho do Rio Guaíba, só que bem mais profundo. Ele chega por volta de 60 metros de profundidade. 57 metros por aí de profundidade. Então, é um Guaíba mais profundo. Muito peixe e muita água. Ele é alimentado, esse lago da Galileia, ele é alimentado ao norte pelo Rio Jordão. O Rio Jordão entra no norte do Mar da Galileia, anda mais ou menos 50 quilômetros e deságua lá no sul e continua descendo até chegar no Mar Morto. O Mar Morto, aí sim, é água salgada. E a Bíblia diz, então, que Jesus, ele escolhe como sede do seu ministério uma cidade chamada Cafarnaum, que ficava à margem do lago da Galileia. Jesus vai morar na casa de uma família, na família de Pedro. E ali Jesus era solteiro, fica hospedado naquela casa, na casa de Pedro. Bem, por que Jesus escolhe aquilo? Jesus escolhe a Galileia, escolhe aquela região, porque profeticamente Deus já havia dito, centenas de anos antes, que a Galileia seria o lugar de manifestação do ministério de Jesus. Mas tem uma razão pela qual Deus havia usado seus profetas para dizer isto. Quando houve a profecia, as coisas que tinham no tempo em que a profecia se cumpriu, não tinham naquele tempo da profecia, mas Deus já sabia de tudo. Então, quando Jesus começa o seu trabalho ali em Cafarnaum, então, passava por ali nas proximidades, 2 grandes rotas, 2 estradas, a estrada do mar e a estrada dos reis. Então, a estrada do mar vinha desde a África e vinha e se dirigia à Europa. A estrada dos reis vinha desde o Mar Vermelho. Então, os navios que vinham da Índia, os navios que vinham do oeste da África, eles chegavam ali, naquele porto, lá no Golfo de Áqaba, ali, por exemplo, que atracaram os navios que traziam o ouro de Ofir para o templo de Salomão, atracavam ali. Dali, então, as cargas eram colocadas em camelos, que eram os caminhões da época. Um camelo daqueles pode carregar até o máximo de 600 quilos. E aquelas caravanas se dirigiam para o norte e passavam lá
porque era tão importante passarem lá. Lá tinha muita água, tinha peixe, lá tinha plantas, tinha frutas, tinha tâmaras. Então, ali Jesus estava num lugar onde passavam muitos gentios, não eram só judeus. A Judéia, por exemplo, era habitada muito pelos judeus, Jerusalém pelos judeus, mas na Galileia havia muitos gentios, por isso a Bíblia chama de Galileia dos gentios. Ali na Galileia havia um forte destacamento do exército romano. Ali na Galileia havia muitos cobradores de impostos, porque por ali passavam as caravanas das quais eram cobrado o pedágio. O pedágio não é de hoje, o pedágio daquele tempo. Então ali era um lugar onde passava muita gente. E Jesus então começa o seu ministério ali. Naquele tempo não havia televisão, não havia internet, não havia jornal. Como que as notícias circulavam pelo mundo inteiro? Por meio das caravanas de camelos. Então, a rede de comunicação era formada, então, pelas estradas e pelas caravanas que andavam pelo mundo inteiro, levando as suas mercadorias. Então, o que aconteceu ali na Galileia? Na Galileia, então, Jesus faz a sua base e Jesus começa a ensinar aquele povo da Galileia. Jesus monta uma base de pessoas que começaram a entender a sua doutrina, começaram a entender o que ele veio fazer. Então, por exemplo, o Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha. Onde é que foi pregado o Sermão da Montanha? Ali, juntinho de Cafarnaum. Quando você está em Cafarnaum, você olha, ali de um lado está o Lago da Galileia. E se você virar para a direita e olhar assim, vai ver o monte onde Jesus pregou o Sermão da Montanha. Tudo ali pertinho, tudo você avista olhando de Cafarnaum. Então veja, Jesus começa a ensinar aquele povo. Jesus vai ensinando. E diz a Bíblia Sagrada que conforme Jesus vai ensinando e vai formando um núcleo, primeiro ele ensina para os seus discípulos, depois ele ensina as multidões. Como é que Jesus pregava para multidões? Como é que Jesus pregava para 12.000 pessoas, se não tinha microfone, se não tinha nada? Jesus usava os seus discípulos. Então assim faziam os rabinos daquele tempo. Então imagina que eu vou pregar para uma multidão de 12.000 pessoas. O que eu faço? Eu fico aqui, ponho um círculo, mais ou menos 20, 30 metros de onde eu estou, outro círculo mais 20 metros adiante. Então, eu começo a pregar aqui, eu digo, bem-aventurado os pobres de espírito. E aí aquela turma que está ali grita para os outros, bem-aventurados os pobres de espírito. E vai até chegar lá no fim da multidão. Quem entendeu, diga amém, glória a Deus. Então veja, por isto que é tão correto, é tão preciso o registro das coisas que Jesus fala. Você pega o livro de Mateus, pega o livro de Lucas, pega o livro de Marcos, pega o livro de João, 4 pessoas distintas, e você vê muito pouca diferença entre eles. Por que tamanha precisão? Porque até ser repetido a última vez, já dava tempo de alguém escrever aqui. Aleluia, glória a Deus. Agora, meus irmãos, veja, Jesus, então, primeiro ensina, e a Bíblia diz que depois Jesus prega. Então, ensinar é falar para que as pessoas entendam. Pregar é falar para que as pessoas se convençam. Quando você quer que alguém seja convencido de alguma coisa, então é pregação. Quando alguém que já foi convencido, agora precisa ser alicerçado no ensino, agora vai ser ensino. Então Jesus fazia as duas coisas. Jesus pregava, Jesus ensinava,
E chega o momento, então, meus irmãos, Jesus já tinha um núcleo, mas veja, o projeto de Deus era que a mensagem avançasse. E qual era a chave para que Jesus então furasse a bolha? Jesus começa pregando para quem? Só para judeus. Pedro era judeu, João era judeu, todos eles eram judeus, mas Jesus tinha que furar a bolha somente dos judeus para onde ele estava pregando. Ele tinha que ir mais adiante. A sua mensagem, o conhecimento que havia, o mestre de Nazaré, tinha que ir adiante, e Jesus fala que este furar a bolha é por meio de milagres, por meio de coisas extraordinárias que deveriam acontecer. Meus amados irmãos, escutem, Deus quer que você fure a bolha. Deus não te chamou para você somente ficar na igreja, não. Deus te chamou para que por meio de você, por meio desta igreja, o Senhor alcance multidões. Aleluia! Quantos creem que Deus quer dar multidões, multidões, multidões? Eu não fico contente, irmãos, eu não fico satisfeito, eu não fico conformado, eu não fico acomodado com centenas. Eu vejo aqui nossos cultos, hoje até tem menos gente, fim de ano, essa coisa toda, você sabe, mas eu olho aqui para por volta de 1000 pessoas que tenho aqui, mas os meus olhos estão contemplando algo mais que isto. Eu sei que Deus quer dar multidões. Aleluia, eu glorifico a Deus por centenas, milhares de pessoas que temos alcançado na África. Eu dou glória a Deus por centenas de pessoas que já temos alcançado em Portugal, milhares, Brasil, Argentina, mas Deus quer nos dar multidões. A palavra de Deus disse, e os ramos vão ir longe. Agora você tem que ter esta visão de Deus. Você, meu irmão, foi ganho para Jesus para também ganhar almas. Você foi feito discípulo de Jesus também para fazer discípulos. A razão de nós estarmos aqui é para ganharmos almas, é para pregarmos o Evangelho. Quando você prega o Evangelho nunca volta em vão. Por quê? Porque Deus levantou a igreja para, por meio da igreja, por meio dos santos, julgar o mundo e julgar os anjos. Então escute uma coisa: quando você prega a palavra na unção de Deus, das duas uma, ou você está sendo usado para preparar o mundo para ser julgado um dia, ou você está sendo usado para ganhar almas para serem trazidas para o reino. Então nunca o evangelho pregado na unção de Deus em vão. Ele sempre vai cumprir o propósito para o qual ele foi criado. Deus quer que nós façamos isto. Então a palavra de Deus diz que Deus, no seu projeto, começa então agora, por meio de Jesus, a fazer milagres. E a Bíblia Sagrada diz então, que a partir dos milagres de Jesus, a sua fama correu por toda a Síria. Síria é judeu ou Síria é gentílica? É judaica ou gentílica? Síria era gentílica, era só gentios. Eu falei para vocês que Galileia ficava lá no extremo norte de Israel. E mais ao norte de Israel, então, estava a Fenícia e estava a Síria. E a palavra de Deus mostra justamente o efeito dos milagres de Jesus, porque a Bíblia, um dos milagres maravilhosos que a Bíblia fala de Jesus, foi uma mulher grega de origem Ciro-fenícia, aleluia. Então a mulher era grega, mais ao norte, lá na Europa, mas a origem dela era Ciro-fenícia. Seria hoje o Líbano. Glória a Deus.
Seus antepassados vieram do Líbano? Amém. Então, aquela mulher era parecida assim, olha para o irmão Frederico Abrão, devia ser meio parecida com ele, só que tinha cabelo. Aleluia. Então, era uma mulher grega de origem sírio-fenícia. Como é que ela foi alcançada? Pela fama dos milagres. Alguma caravana passou por ali e chegou na cidade daquela mulher, anunciando que tinha lá na Galileia um rabino que estava curando os enfermos. A palavra de Deus diz ainda, olha só, no verso 25, vamos lá para o 25, glória a Deus, e da Galileia, oh glória a Deus, e da Galileia, vinha gente lá do norte da Síria, agora todos juntos, e da, mais forte, e, mais forte, e da Galileia, e Decápolis. Onde ficava Decápolis? Decápolis ficava do outro lado do mar da Galileia, ficava ao leste do mar da Galileia. Então lá do outro lado do mar, a fama se expandiu. Mas diz a Bíblia Sagrada, e da além do Jordão. O que é esse da além do Jordão? Descendo ao sul, em direção à Arábia, em direção à Judeia, à esquerda de quem descia, ao leste, é a região da além do Jordão. Então veja, a fama de Jesus começou a se expandir para o norte, para o nordeste, para o sudeste, e Judeia, e para o sul. E só não fala oeste, porque o oeste é o mar Mediterrâneo. Aí só se os peixes aceitassem Jesus. Então olha o que acontece. A partir dos milagres, rompe-se aquela bolha. Rompe-se aquela bolha. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer ganhar almas para Jesus, começa a pedir corretamente, começa a pedir, Senhor, usa-me em milagres, usa-me em milagres, aleluia. Você já falou 10.000 vezes para o teu filho, já falou 15.000 vezes para a tua filha, não adianta nada, mas basta um milagre, basta uma ação sobrenatural de Deus na vida dele, aleluia. Deus tem que começar a operar na vida do teu filho, não é para os outros, começa lá na tua casa. Senhor, começa a fazer milagre aqui em casa, começa a fazer milagre aqui em casa. Começa a dar sonhos, dar visões. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Agora, meus irmãos, eu quero entrar num outro assunto importante. A palavra de Deus, então, começa a dizer que Jesus, ele curava, vamos para o 23, por favor, 23, vamos lá. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte. Diga comigo, toda a sorte. Mais uma vez, toda a sorte. Mais uma vez, toda a sorte de doenças e enfermidades. Veja, Jesus usa a expressão doenças e enfermidades. Um princípio básico de interpretação bíblica é que não existe palavra desnecessária no texto sagrado. Diga comigo, não existe palavra desnecessária no texto sagrado. Onde que está escrito este princípio? Quando Jesus disse, não passará nenhum tio e nenhum jota. Ou seja, não existe nada na palavra que não seja necessário. Na palavra não existe, na palavra de Deus não existe uma palavra ali desnecessária. E se o Espírito Santo usou Mateus para falar doenças e enfermidades, é porque doença não é sinônimo de enfermidade.
Uma coisa é doença, outra coisa é enfermidade. Jesus, então, diz a Bíblia Sagrada, curava tanto doenças quanto enfermidades. E o Novo Testamento e os Evangelhos, melhor, eles vão usar algumas palavras, não vou falar todas aqui, porque se eu falasse, pareceria até pedantismo e não adiantaria nada. Mas vamos ver algumas palavras aqui. O Evangelho usa algumas palavras, por quê? Por que o Espírito Santo usa algumas palavras? Porque Ele quer produzir fé no nosso coração. Aleluia! O que produz fé no nosso coração é a palavra, é a pregação. Então, meus irmãos, Deus quer produzir fé no teu coração, que Ele pode curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Agora escute aqui, a palavra doença aqui vem da palavra grega nosos, daí que vem nosocômio, que é um hospital. Então, a palavra nosos aqui, ela tem a sua contrapartida na palavra traduzida para enfermidades, palavra maláquia. Então, nosos significava o quê? Uma doença da qual a pessoa é acometida. Então essa pessoa é acometida. Então, por exemplo, quando a sogra de Pedro foi acometida de febre, a Bíblia diz, então está escrito lá que a sogra de Pedro foi nosos de febre. Ela foi acometida de uma doença, de algo que produz dor, algo que produz mal-estar. Agora veja, a palavra de Deus aqui está dizendo, portanto, que toda sorte de enfermidades, das quais nós somos acometidos por vírus, seja por bactéria, seja lá por um protozoário, seja lá por um verme. A Bíblia está dizendo que toda a sorte de enfermidades, das quais nós somos acometidos, a Bíblia diz que Jesus curava todas essas enfermidades. Então pensa em alguma coisa que alguém pode ser acometido, diga assim: Jesus pode curar isto. Jesus pode curar isto. Agora você tem que ter fé. Nós temos que começar a sair da zona de conforto. Nós temos que começar a pensar que Jesus cura e agir como se Jesus curasse. Porque não adianta, irmão, você dizer que Jesus cura, mas não agir como se Jesus curasse. Você prega que Jesus cura para os outros, mas quando vem a enfermidade, quando te acomete o câncer, quando te acomete seja qualquer coisa, você fica apavorado, fica desesperado, você não sabe o que vai fazer, você não sabe para onde tem que correr. Nós temos que ter esta convicção que nós podemos correr para Jesus, porque diz a Bíblia em João capítulo 14 e versículo 12, Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores ainda fará, porque eu vou para com o Pai. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador do mesmo tipo que eu, e Ele vos ensinará toda a verdade. Escute, quantos creem que Jesus foi ao Pai? Quantos creem que Jesus rogou o Espírito Santo ao Pai? Quantos creem que o Espírito Santo veio a nós pelo rogo de Jesus? Se você crê que Jesus foi ao Pai, rogou ao Pai, enviou o Espírito a nós, e Pai, então você tem que crer que você que tem o Espírito de Deus pode fazer as obras que Jesus fez. Quantos falam em novas línguas aqui? Quantos falam? Levanta a mão. Quem fala em novas línguas? Quem fala em novas línguas? Levante a sua mão. Se você fala em novas línguas, você pode curar os enfermos.
Porque o mesmo Espírito que te fez falar novas línguas é o Espírito que nos capacita para curar toda sorte de enfermidade. A começar pelas tuas enfermidades. A começar pela enfermidade da tua esposa. A começar pela enfermidade da tua sogra. Jesus não curou a sogra de Pedro, pode curar a tua também. Oh, aleluia. Curar o teu sobrinho, curar os teus filhos, curar os teus vizinhos. Aleluia, em nome de Jesus comece a romper com esta bolha desse evangelismo, desse evangelho formal, desse evangelho que é apenas uma rotina. Você não pode se transformar num religioso, você tem que entender que o Deus que faz milagres está na tua vida. Agora a palavra de Deus diz, e Jesus curava toda sorte de doença e também de enfermidade. A palavra enfermidade, que é a palavra maláquia, que significa um órgão defeituoso. Aí, não vou ler aqui porque já a hora venceu. Em outras partes de Mateus, Mateus usa também a palavra asteneia. Essa palavra asteneia significa fraqueza. Então veja, Jesus curava enfermidades das quais a pessoa era acometida. Jesus curava enfermidades que eram de defeitos no corpo. Então, por exemplo, a palavra de Deus diz que Jesus estava, lá em João 9, Jesus curou um cego de nascença. O que era aquilo? Maláquia. Então Jesus pode curar algo que é de nascença, Jesus pode curar algo que ficou doente, e Jesus pode curar também a asteneia, ou seja, aquilo que não é que ficou doente, mas ficou desgastado, ficou fraco. Então vai lá, começa as articulações ficarem fracas, a musculatura fraca, um disco da coluna desgastado. Então você diz assim, isso aqui é desgastado, né? Então é fruto da idade, e isso Jesus não cura, mentira. A Bíblia Sagrada diz que Jesus curava a doença de velhice. Oh, glória a Deus, está desgastado o disco, Jesus pode curar. Está desgastada a articulação, Jesus pode curar. Ele pode curar, ele curava. Por que o Espírito Santo usou essas palavras diferentes? Para mostrar para nós que é toda a sorte de enfermidade. Nós temos que começar a pregar isto. Hoje eu estou ensinando, mas eu estou dando uma pregadinha também. Oh, glória a Deus. Ele pode, Ele quer. Ele prometeu, Ele não é mentiroso. A gente não busca o Espírito Santo. A gente não diz assim, Jesus, me batiza com o Espírito Santo, me batiza. A gente ora, pede nas vigílias, Jesus batiza com o Espírito Santo, no jejum, na escola dominical, em casa, Jesus batizando e batizando. Somos uma igreja pentecostal, somos ou não somos? Quase todos os membros de nossa igreja são batizados com o Espírito Santo, e quem não foi vai ser, aleluia, glória a Deus. O mesmo Jesus que batiza com o Espírito Santo é o Jesus que andava por toda a Galileia, é o Jesus que ensinava, pregava e fazia milagres, e disse que nós faríamos. Agora veja, a palavra de Deus agora lá no verso 24, vamos lá por favor, verso 24, a palavra diz assim: e a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos. Aqui de novo Jesus usa a palavra nosos. Infelizmente o tradutor lá no 23 traduziu nosos por doença, e lá no 24 traduziu por outra palavra.
Mas se você olhar na versão corrigida, está a mesma palavra para nós no 23 e no 24. Se pegar a tradução brasileira, vai estar a mesma palavra. Infelizmente ali, na atualizada, deu esse deslize na tradução. Então veja, lá no 23, a Bíblia diz assim, Nosos e Maláquia. Agora no 24, de novo, Nosos e Bassanos. O que é Bassanos? Bassanos era um instrumento de tortura. Então aqui a palavra de Deus está falando de um outro tipo de enfermidade. Uma enfermidade que é causada como uma tortura. É um tormento. Agora é uma ação direta do diabo. É uma ação maligna. Então, estas ações malignas, a palavra de Deus aqui está dizendo que elas alcançam o espírito. Então, são os endemoniados. Então, o que é o endemoniado? É quando a ação diabólica penetra, tem acesso ao espírito humano. E a pessoa, então, fica possuída. Assim como o Espírito Santo entra em nosso espírito, toma conta de nosso espírito, o endemoniado, ele recebe uma possessão demoníaca. O seu espírito fica dominado. Mas a palavra de Deus agora fala de uma ação maligna, de flechas na mente da pessoa. Então a palavra chama aqui de lunáticos. Pessoas que são atingidas por uma ação maligna na sua mente, uma pressão diabólica na sua mente, dardos inflamados na sua mente, problemas, traumas que acontecem com aquela pessoa e alcançam a sua mente. E a palavra de Deus agora fala também de novo no corpo, e ela fala então, usa a expressão paralíticos. A palavra paralíticos no grego vem de duas outras palavras, paraliem. Para significa aquilo que é ao lado, e liem aquilo que é solto. Então a Bíblia está dizendo aqui que o diabo, a ação diabólica, ela consegue atingir de alguma forma a pessoa, de tal maneira que o diabo consegue que um membro fique como que solto, fica fora do controle. A Bíblia chama isso então de um espírito de enfermidade. Diz a Bíblia Sagrada que uma mulher há muitos anos andava encurvada, ela não conseguia mexer, ela não conseguia levantar-se. E diz a Bíblia Sagrada então que Jesus olha para aquela mulher e vê que existia um espírito de enfermidade. Esse espírito de enfermidade, eu não sei, talvez cortasse a comunicação de alguma forma do cérebro daquela mulher com a sua coluna, eu não sei. Eu sei que aquilo estava ao lado. E Jesus então ora por aquela mulher, e a Bíblia Sagrada diz então que aquela mulher, ela é curada, ela volta ao seu normal. Então isto mostra que se aquela mulher, se alguém fizesse lá uma ressonância magnética, se alguém fizesse lá uma tomografia, não ia encontrar nada naquela mulher. Aquela mulher não tinha um problema orgânico, ela não tinha um nosos, ela não tinha maláquia, ela não tinha asteneia. O que ela tinha era uma ação maligna, era um tormento na sua vida. E agora a palavra de Deus diz que Jesus, ele também curava a todos os oprimidos do diabo, a todos os atormentados do diabo, seja no espírito, seja na mente, seja na alma, seja no corpo. Aleluia, para Jesus é tudo a mesma coisa. Ele pode curar, ele quer curar. Nós temos que entrar nesta dimensão, nós temos que ultrapassar as nossas barreiras, nós temos que ultrapassar esta religiosidade, irmão, pelo amor da tua alma.
alma. Não se transforme num religioso que se contente apenas ir na igreja, sentar, escutar uma mensagem e voltar para casa do mesmo jeito. Não, 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 não. Deus quer te usar. Deus quer que você creia. Eu sei, meus irmãos, que os tempos esperando alguma coisa, sem se receber, a Bíblia Sagrada diz que a esperança adiada adoece até os ossos. A Bíblia Sagrada diz que a opressão endoidece até o sábio. A opressão da enfermidade adoece os ossos. A esperança adiada adoece os ossos. A opressão faz a nossa mente endoidecer, diz a Bíblia Sagrada. Faz com que você perca a fé. Faz com que você aceite dardos inflamados, dizendo: a cura não é para mim. O batismo com o Espírito Santo não é para mim. Esta vitória não é para mim. Em nome de Jesus de Nazaré, você não pode se fixar em raciocínios teus. A tua mente tem que funcionar não a partir dos teus pensamentos. A palavra de Deus diz que nós somos presos. Outrora nós éramos presos pelo príncipe da potestade do ar, pelo curso deste mundo, pelas nossas concupiscências e pelos nossos pensamentos. A tua fé não pode se basear nos teus raciocínios, no teu silogismo. A tua fé tem que se basear no que diz a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, ela diz. O problema não está na palavra, o problema não está em Deus. Nós temos que buscá-lo. Deus é Deus, Deus é Deus. Eu quero concluir com uma coisa. Aleluia. Eu quero concluir com uma coisa. A medicina levou quase 2000 anos para começar a falar de uma coisa que a Bíblia falava desde aqueles tempos. Lá em 1988, um homem chamado Arthur Kleinman, ele trouxe a discussão da medicina, a chamada tríade, a tríade da doença. Então, ele separou doença, em inglês, o livro é em inglês, disease, doença, enfermidade, illness, e disfunção social, sickness. Então, esse homem diz, ele não está usando aqui essas expressões que eu estou falando na palavra, mas você já vai entender onde que eu vou chegar. Esse homem, ele diz o seguinte: as enfermidades ou doenças, como você queira dizer, elas atuam primeiro como uma doença, que é o que acontece biologicamente com a pessoa. Então, por exemplo, doutor Vinícius chega aqui, mede a minha pressão, 20/12. Estou com pressão alta. Pressão alta, isso é doença. O que é enfermidade? Enfermidade é o que subjetivamente eu penso em relação àquilo. Então, por exemplo, se eu estou com a pressão 9 ou 8/5, então qual vai ser a minha enfermidade? Vai ser prostração, eu estou prostrado. Eu estou enfermo, estou prostrado. Subjetivamente eu estou prostrado. Qual é a minha doença? O médico vai dizer, você está com a pressão baixa, a pressão arterial baixa. Então o médico vai dizer, a tua doença é pressão baixa. Biologicamente você está com a pressão baixa. Estou usando aqui a expressão popular. Mas eu estou me sentindo prostrado. Agora veja, existe uma terceira coisa, chamada disfunção social, traduzindo para o português.
Lá no inglês eles usam sickness. Então veja, eu estou aqui prostrado. O médico diz assim, está com pressão baixa. Eu digo, eu estou com prostração. E chega um terceiro e diz assim, tu é um preguiçoso. Então a minha percepção é, estou prostrado. O que o médico diz, estou medindo aqui, tua pressão está muito baixa. Mas chega o pastor Gerson e diz assim para mim, pressão baixa, é preguiçoso. Então é a tríade do distúrbio na saúde. A palavra de Deus mostra, o Evangelho mostra muito isso também. E isto, meus irmãos, veja, o doente tem algo biológico, mas o doente também tem a sua percepção subjetiva que também tem que ser curada. Dos dois lados. O médico diz assim para mim, olha, você está com a pressão 20/12. Eu disse assim, mas eu estou me sentindo ótimo. Besteira, esse médico não sabe nada. Sabe de uma coisa, eu vou lá para a churrascaria comer um churrascão. Aí veja, por causa da minha percepção, por achar que eu não estou enfermo, e realmente a minha percepção não é de enfermidade. Eu vou lá, a pressão vai para, não sei para as quantas lá, me dá um AVC. Amém? Então veja, Deus, Jesus, a Bíblia Sagrada mostra que Jesus, Ele quer operar na igreja as três curas. Ele quer curar o fator biológico, Ele quer curar a raiz do problema. Mas Ele também quer curar a nossa alma, a nossa mente, a nossa percepção. E o Senhor também necessita curar a igreja dos seus julgamentos, dos estigmas. A palavra de Deus, eu não vou poder ler aqui porque o tempo já foi. A palavra de Deus fala, por exemplo, lá em João capítulo 9. A Bíblia diz que Jesus estava com os discípulos e diz a Bíblia que tinha um cego de nascença. O cego de nascença. João 9:1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Então não era nosos, ele não foi acometido de nada. Era um problema lá no seu olho, não sei se não tinha, sei lá, se não tinha córnea, sei lá o que foi. Ele não tinha visão desde que havia nascido. Agora, meus irmãos, olha qual é a percepção. Olha qual é a percepção dos discípulos. Eles olham para aquele homem, eles são movidos por Deus para curá-lo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eles olham para aquele homem e dizem assim, ó, só pode ter pecado. Eles estavam enfermos também. Como é que Jesus vai curar numa igreja que entra um doente? Nenhuma compaixão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Esses dias eu falei para uma pessoa de uma outra igreja, uma pessoa que eu tenho compaixão, enfim, é uma pessoa muito amargurada, extremamente amargurada, de uma outra igreja. E eu contei muito alegre, Jesus fez uma obra na minha vida, contei a história, o diagnóstico do câncer e tal, aí fiz a ressonância magnética, não tinha mais câncer, Jesus me curou. E ele pegou e disse assim, mas sabe por que Jesus te curou? Jesus te curou o seguinte, você estava com câncer, porque você tinha um pecado.
Só podia ter um pecado. Aí Jesus te curou, disse assim, ó, estou botando esse câncer, agora eu vou te curar. Foi só um aviso. Como é que alguém vai ter fé para orar por alguém, para Jesus curar? Se ele vê alguém doente, ele está enfermo desta outra enfermidade lá que o Kleiman chama de sickness. Quantas vezes uma família que está ali com uma pessoa enferma, um filho que nasceu com um problema, e agora, diante da enfermidade e da doença daquela criança, a família começa a se tornar enferma também, e aquele pai começa a olhar para o filho, ele não olha para o filho como um filho, ele começa a olhar o filho como um estorvo, e ele não consegue mais orar para que Jesus cumpra o propósito, que o Senhor faça o que quer, mas ele começa, Senhor, o que aconteceu comigo? Senhor, será que eu pequei? Será que a minha esposa pecou? Será? Ai, meu Deus do céu, que cruz terrível, Senhor, leva esta criança, leva esta mulher. A enfermidade daquela pessoa enfermou toda a família, enfermou o pai, enfermou a esposa, enfermou o marido. Mas Jesus cura isso também. Quando Jesus viu, oh glória a Deus, quando Jesus viu que os discípulos dele estavam enfermos, olha só que coisa tremenda, por causa da doença daquele cego, os discípulos de Jesus se enfermaram. E os discípulos de Jesus começaram a dizer, quem é que pecou? Foi ele? Ou foram os pais dele? Aí Jesus cura eles. Olha como é que Jesus cura. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Aquilo que Kleiman vem falar em 1988, Jesus já está falando lá há 2000 anos atrás. Glória, 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 glória. Ele quer curar a tua alma. Ele quer curar a tua percepção das coisas. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus diz que Jó estava lá. Jó tinha uma doença. Eu nunca conversei com um médico sobre isso, com um dermatologista. Não sei se o irmão Vinícius já pesquisou isso. Que doença, quem sabe que Jó tinha? Uma dermatite? Não sei o que era. Pode ser uma dermatite? Câncer de pele? Câncer de pele, acho que ele tinha um câncer de pele. Então, a doença dele era um câncer de pele. Aí a esposa dele olhando para aquilo. O doente era Jó, mas a esposa dele se enfermou. E a esposa dele disse assim, é maldição. Não tem jeito. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele era doente, mas ela era enferma. Quem está compreendendo isto? Oh, aleluia. E Jó levanta, tu falas como uma louca mulher. Tu falas como uma louca. O que estava acontecendo? Era Deus que estava provando para o diabo a sua multiforme sabedoria por meio da igreja. Oh, glória ao nome de Jesus, por meio de Jó. Era um projeto extraordinário, era algo tremendo. Oh, aleluia, oh, aleluia. E
E pelo que nos dá a entender a Bíblia, as palavras de Jó curaram a sua mulher. Aí vem os amigos de Jó, e os amigos de Jó começam a dizer: ah, Jó, tu tá simples, você pecou, rapaz, só pode ser, tu pecaste. Enfermos, eles estavam enfermos, que coisa, Jó estava doente, mas os seus amigos estavam enfermos, pela doença de Jó. Aleluia, aleluia. Jesus quer curar. Ele quer curar doente, Ele quer curar a família, Ele quer curar doente, Ele quer curar a esposa, Ele quer a doente, quer curar a enfermidade do marido, Ele quer mudar a tua mentalidade, Ele quer te dar compaixão. Ele quer que você pare de acusar as pessoas. Ele quer que você pare de transferir a tua falta de fé, a tua incredulidade para pessoas, para outras coisas. Não, em nome de Jesus, encare a verdade, Senhor. Tu disseste na tua palavra, eu posso ter meus raciocínios, eu posso ter a minha mente, mas eu vou ficar na tua palavra, eu vou começar a orar, assim como eu orei, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, assim como eu orei, eu creio que o Senhor me salvou, assim como eu orei, e o Senhor me deu um carro, o Senhor me deu um emprego, eu creio, Senhor, que o Senhor vai começar a me usar para curar os enfermos, o Senhor vai curar minha mente, o Senhor vai me curar. Deus vai te curar das tuas percepções erradas. E você vai entender que em todo o caminho tem algo para glorificar o nome de Deus. Vamos ficar em pé neste momento. Aleluia, 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 aleluia. Chegamando, recamandará histórias. Quantos querem, quantos acreditam nisto? Quantos acreditam que Deus pode mudar a tua mente, a tua percepção em relação às enfermidades? Quantos creem que Deus pode curar a tua alma? Oh, aleluia! E Deus vai fazer você furar a bolha. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Quem crê que Deus quer te usar em milagres e que você está aquém, se você está contente, amém. Mas se você quer dizer: Deus, eu não estou contente, me ajuda, Senhor, muda a minha mente, eu estou pedindo isso para a minha vida. Aleluia, oh glória a Deus. Eu estou pedindo isso para a minha vida. Estou pedindo isso para mim. Aleluia. Eu quero me apossar dessa promessa. Jesus disse: Humberto, tu farás obras que eu faço, e maiores farás ainda. Eu tenho visto Jesus fazer milagres nos últimos dias. Aleluia. Não falo porque Jesus não falava, mas Jesus tem curado pessoas enfermas mentais, tem curado pessoas com esquizofrenia, tem curado pessoas com diversas enfermidades. Aleluia, 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 aleluia. Tem contrariado o que a medicina muitas vezes fala.
Aleluia, Ele quer operar. E Ele não quer operar usando só o pastor Humberto. Porque Jesus disse que não era só o pastor. Jesus não disse. Jesus disse aqueles que creem. Ele não disse os pastores. Falou os que crerem. Nós vamos ultrapassar. Nós vamos romper as fronteiras de Israel. Diga assim comigo, nós vamos romper as fronteiras de Israel. Vamos chegar à Síria, a Decápolis, a Fenícia, além do Jordão. Vamos alcançar a Judeia. Nós vamos furar a bolha. Nós vamos sair para fora da igreja. Oh, vamos ir para fora do templo. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. É uma pena que muitos não estavam lá na Câmara dos Vereadores. Ah, irmão, você perdeu uma grande oportunidade. Aleluia, 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 aleluia. Não adianta a gente só falar e não agir quando chega a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Agora dia 25 nós vamos ter uma oportunidade. O mundo inteiro fala Natal, 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 Natal. A gente sabe que ninguém sabe quando é que Jesus nasceu, mas a gente sabe que tem que aproveitar as oportunidades. A Bíblia diz aproveitar as oportunidades. Vamos aproveitar esse momento que o mundo está falando de Natal. Vamos trazer gente para cá. Jesus vai salvar, Jesus vai salvar, Jesus vai curar. Os comerciantes estão aproveitando a oportunidade e vendendo, enchendo o bolso. E a igreja não vai aproveitar a oportunidade? Jesus está aqui para fazer maravilhas. Paulo disse assim: fiz-me de tudo para com todos, para de todas as maneiras ganhar alguns. Nós vamos ganhar alguns para o Senhor Jesus. Nós vamos trazer alguns para o reino de Deus. Nós vamos trazer pessoas que estão à beira do inferno, à beira do abismo. Oh, aleluia, pessoas que estão pensando em matar-se, em suicídio, pessoas que estão dizendo até o fim do ano eu vou dar cabo na minha vida, mas você vai ser usado por Deus para trazê-las para cá. Nós vamos orar agora. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Comece a orar, irmão, comece a orar, comece a dizer: Jesus, milagre, milagre, milagre. Eu preciso, Senhor, chegar na Síria. Eu preciso romper as fronteiras. Eu preciso cruzar o mar da Galileia. Eu preciso atravessar o Rio Jordão. Eu preciso atravessar a fronteira da Galileia com a Judeia. Eu preciso chegar na Síria. Oh, glória a Deus, eu tenho que alcançar. Eu preciso alcançar pessoas. Deus, comece a me usar, Senhor. Comece a usar. Comece a me usar, Senhor. Clama, irmão, clama, irmã. Comece a clamar. Vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar. Comece a clamar, comece a clamar, comece a clamar, comece a clamar, comece a clamar. Não aceite, não aceite, não aceite esse estado de letargia, não aceite esse estado de dormência, não aceite esse estado de conformismo. Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar. Em nome de Jesus eu ministro sobre a tua vida, eu ministro sobre a tua vida esta unção, a unção do Consolador. Eu ministro sobre a sua vida esta glória de Deus. Eu ministro sobre a sua vida a unção de Deus. Eu ministro sobre a sua vida. Em nome de Jesus, seja cheio da revelação de cura, seja cheio da unção de cura, da unção de milagres. Recebe na sua vida, em nome de Jesus Cristo, a manifestação de cura.
Chamanda rabagabarala roriclerelara lara vorebra cantala rachaia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a clamar, irmão. Clama, clama. Diga em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, Pai, sobre a tua palavra, Pai, eu peço para mim, eu peço para a igreja, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra. Aleluia, aleluia. Senhor, começa a restaurar, Senhor. Restaura articulações. Aleluia, fecha a hérnia. O rabagabashura laigle babarabagalagarahaya. Rule rablabacaxaia, fecha, Senhor, a hérnia. Fecha, Senhor, esta hérnia de disco. Fecha esta hérnia de disco. Em nome de Jesus, restaura este osso, Senhor, que foi comido pela osteoporose. Restaura, Deus. Restaura esta asteneia. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Restaura, meu Deus, restaura, meu Deus, restaura, Espírito de Deus, Espírito, enche a tua igreja de convicção, de cura, de milagre, de revelação, Senhor, para o crescimento da tua obra, para o crescimento da igreja, para o crescimento do teu reino. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cura as famílias, Senhor, que estão enfermas por causa da doença de um dos integrantes desta família. Cura, Deus, cura os crentes deste espírito de murmuração, de querer atribuir mal, pecado, culpa aos outros por causa de uma enfermidade. Deus, levanta uma igreja cheia de convicção de que em toda e qualquer situação tu queres glorificar o teu nome. É para a glória do 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 teu nome. Chamanda riclabaragalagarabashoradarahaya. Roquecheto rebacarabachaya. É para a glória do teu nome. 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 Esta criança que nasceu com esse problema, é para a glória do teu nome. Aleluia. Este problema, este acidente que aconteceu lá atrás, é para a glória do teu nome. Cura, cura as pessoas da enfermidade. Cura, 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 cura. Charro rebagabalararai, regabagalagarabalabarara sharadaramaro, rolarabakabarabagalagamaramarasha. Chamanda rabarashalarai, urabalarara.
Rila bagarole bacare shandarukera galagaragai. Rilostiga mando rila rachele crossele reclai. Há uma glória de Deus aqui, há uma glória de Deus aqui, há uma glória de Deus aqui, há uma glória sendo derramada sobre a tua vida. Deus está mudando a tua mente. Deus está mudando a tua mente. Deus está renovando a tua mente. Chamarro que chetalada uriba cambarava halagarabahaya rabagore bagababacatorela rabararararagalaga rocle bababararara lereva que chororo cororo barabadi rabachai. Shuribela baribala boba bacapararo rofrore cahalaraste. Revela-te, Senhor, revela-te, como o Senhor que salva, revela-te, Senhor, para esse irmão, para esta irmã, como com a tua unção, para ele ganhar almas por meio de milagres, por meio da ação maravilhosa e poderosa do teu Espírito Santo. O Espírito de Deus está tocando em pessoas. O Espírito Santo está tocando em pessoas. Ele está tocando. Está tocando. Você pode ser agora, pode cair no chão como que anestesiado. Você pode agora sentir até mesmo uma sensação física, um calor, um tremor, alguma coisa acontecendo aí. Jesus está tocando em vidas, Jesus está tocando em corpos aqui. Jesus está tocando. Você vai sentir agora. Você vai sentir agora. Você vai sentir agora o toque de Deus. Shai, Cristo, Laibrai, Vela, Reclari, Cocachera, Mariclara, Staia, Rola, Gaba, Reflahar, Clor, de Rache, Recolomere, Becanda, Rore, Lara, Machai. Ciao, restoria, glastur, tehandero, klebarahai. Choramai delle frasturi, hala, grasturi, hadalahai. Glória, glória, glória a Deus. As horas passaram. Aleluia, eu gostaria de ficar mais tempo aqui. Aleluia, eu gostaria de começar a colher testemunhos. Eu gostaria de continuar orando, clamando a Deus. Porque Deus está curando. Deus está ungindo. Deus está levantando homens e mulheres. Com fé. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Se Deus manda você colocar a mão sobre uma pessoa, pode colocar, aleluia, glória a Deus. Porque Deus já vai começar a te usar aqui agora, não é amanhã, aleluia. Se você está sentindo aí no teu espírito, o impulso do Espírito, não da tua carne, mas o impulso do Espírito, para orar por alguém, pode colocar a mão aí sobre a cabeça da pessoa. Não ponha sobre o peito, não, nem sobre qualquer outra parte do corpo. Ponha sobre a cabeça dessa pessoa, e Jesus vai fazer a obra, Jesus vai curar, Jesus vai operar agora. Jesus está fazendo a obra aqui.
Jesus está fazendo uma obra aqui. Jesus está fazendo uma obra tão grande aqui. Está produzindo fé no teu coração. Uma nova disposição mental. Tu vais começar a orar a partir de hoje. Tu vais começar a clamar a partir de hoje. Tu vais começar a jejuar a partir de hoje, dizendo: Senhor, enquanto o Senhor não fizer isto na minha vida, eu não vou parar de te buscar. Oh, glórias a Deus, porque Deus quer te usar. Deus quer que almas venham para o reino. Deus quer que nós enchamos num templo 3 vezes maior do que este. Que mandou riclarabachara vlacaro rabagabarachaya arabagala rachore clarabara clore bagalagueta cotorora ralarache catole rabalarela roquestera baracote bababababarora baracha. Olha a glória de Deus, irmãos, é a glória de Deus sobre este lugar. Racabachora mastanta. É a glória de Deus sendo derramada. É a unção de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Charaba reclachevara torre castara laraya randaraya. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, agarre o que Deus tem para ti. Charagarol geglevara roklebahara stela glai. Oh, glória a Deus. As horas passaram. Aleluia, glória a Deus. Eu quero perguntar aqui, ninguém sai do seu lugar, por favor. Eu pergunto, tem alguém aqui que ainda não é crente, não é membro da igreja, mas quer pedir força para Jesus, para começar a ser membro da igreja? Seguir Jesus, ser um vaso, um instrumento nas mãos de Deus? Tem alguém? Levante a mão, por favor. Tem alguém que quer receber Jesus na sua vida como Salvador e como Senhor? Se tem, levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Todos já são crentes? Glórias a Deus. Então nós vamos abençoar uns aos outros dizendo: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém.